estamos na graça. Podemos viver de qualquer maneira, podemos aproveitar essa situação da graça, já que estamos salvos, e aí a gente vive a nossa vida, faz no nosso corpo aquilo que a gente quer, porque já nos está garantida a salvação. Quantas pessoas têm dúvidas disso? E quantas pessoas estão vivendo sem os princípios da palavra, porque estão se garantindo que eles aceitaram Jesus? Eu estou salvo, então vou para o céu e acabou. Então vamos ver na palavra o que a palavra diz? Então vamos abrir o texto, Efésios 2, 8, 9, que é o graça, a favor e merecido, dando continuidade. Então nós temos algumas coisas alguns textos, né? Na verdade a palavra hoje vai ser falada em cima de textos bíblicos diretamente. E nós vamos, Efésios 2, no versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Você consegue ler através do seu texto aí, esses dois versículos? Amém. Aí mesmo, senhor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Senhor, abençoe agora, Senhor, nossas mentes. Que nós possamos, como a tua palavra de Deus que nos diz, termos a mente de Cristo. E toda dificuldade, Deus, tudo aquilo que está atrapalhando o entendimento, cai por terra agora em nome de Jesus. Que possamos estar, Senhor, segundo a tua palavra. Abençoa aqueles que estão chegando, os novos. Senhor, que também, Senhor, que o Espírito Santo trabalhe nos seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto foi o texto que nós começamos e iniciamos, que é: pela graça sois salvos por meio da fé. E nós vimos que é a fé. E aí a gente observou que realmente quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos pela fé. Isso é uma dádiva do Senhor, porque é uma graça, é um favor imerecido. Mas a gente vai observar que esse texto nos mostra aqui, né, que como a palavra de Deus mostra, se é favor imerecido, nós não pagamos, nós não fizemos nada por ele, mas foi o amor de Deus que traz a salvação que é pela graça. Amém. E aí também nós colocamos que em Hebreus 11, versículo 11, 1 diz que a hora a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, ora, a fé é o firme fundamento, a fé vem pelo ouvir, não. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a gente começa a observar que quando eu aceito Jesus por causa desse alicerce firme em Deus. Eu aceito Jesus porque Deus, eu entendi o plano da salvação do Senhor, e aí Jesus muda o meu entendimento, ele me mostra uma nova maneira de viver, porque eu tinha uma antiga maneira de viver, mas no primeiro momento que a gente aceita Jesus, a gente nem está pensando na maneira de viver, nós estamos pensando que a gente precisa de uma eternidade. Essa é a grande realidade. Quando a gente aceita Jesus, nós estamos falando, eu vivo assim, eu vivo assado, eu estou bebendo, eu estou bebendo, eu sou bom, eu sou mal, nada disso. A gente pensa assim, cara, tem uma eternidade, e a gente sabe que tem uma eternidade. E eu preciso entrar nessa eternidade com Deus, eu não posso entrar nessa eternidade sem Deus, eu não posso entrar nessa eternidade de qualquer maneira, porque se eu entrar sem Deus, eu vou para um lugar fora dele. E é esse entendimento que o Espírito Santo nos convence e que nos fez aceitar Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Então a salvação é uma dádiva, a salvação é um presente e eu preciso só aceitar. E foi o que nós comentamos no domingo passado pela manhã. Eu só preciso aceitar, porque ela não é minhas obras, não é aquilo que eu faço que me leva, presta atenção nesse detalhe, não é aquilo que eu faço que você vai pensar que as obras não são importantes. Há uma palavra bíblica que vai mostrar que precisa ser complementada essa fé. Mas para a salvação não. Para a salvação não preciso fazer nada. O Senhor fez tudo. Não foi de graça, né? Não foi assim, não foi assim de qualquer jeito. Não, foi um plano que Deus fez.
muito maravilhoso para nos levar e nos redimir novamente a Ele. E a gente observa isso porque Jesus, nos tempos de Deus, Jesus veio e Ele em carne sofre nossos sofrimentos, percebe as nossas dores, como a gente falou, Ele sabe o que é um câncer. Você fala, pastor, mas Jesus não teve câncer, mas Ele levou a enfermidade de câncer no corpo dele. Ele sabe o que é uma dor de cabeça, Ele sabe todas as doenças que há no corpo, porque a palavra de Deus que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então Ele vem aqui, Ele sabe que é uma preocupação de alma, Ele sabe que é uma preocupação entre filhos e pais, Ele sabe tudo isso, porque a palavra de Deus diz que todos esses sintomas e todo o pecado foi sobre Ele. Não é porque Ele é Deus só, mas isso veio na carne dele. Ele sentiu como pessoa. Aqui que está o grande amor de Deus. Ele sentiu como pessoa, um ser humano, porque Ele não usou dos atributos de Deus, mesmo sendo Deus. A gente nunca poderá negar isso. Ele é Deus, mas Ele não usou os atributos de Deus. Ele se despojou desse atributo. E nessa hora Ele sente todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, as alegrias, mas ali a questão não era nem as alegrias, a parte mais difícil do homem. A palavra de Deus diz que Ele vence isso, e a gente sabe que ao aceitar isso que Jesus fez, porque Ele venceu, então a gente passou a ser salvo. E aí? Agora, salvo, aí eu coloco aqui. Se nós somos salvos, nós passamos a ser filhos de Deus, amém? Amém. E se somos filhos de Deus, nós precisamos estar sob esse governo de Deus. E aqui que eu preciso explicar aos irmãos que já são de Jesus, e Deus está dando a oportunidade da vida. Porque uma coisa é o momento final, a pessoa viveu sem ter a oportunidade de falar de Jesus. Ele foi negando mesmo, ele não era cristão, ele foi negando, mas a misericórdia de Deus chegou a ele. E ele, na hora que a misericórdia chegou, a mente dele houve a revelação de Deus, e ele falou, se apegou, ele foi salvo. Mas e nós que já estamos aqui, aceitamos Jesus, estamos com saúde, temos pedido a Deus vida, você quer morrer hoje? Não. Alguém quer morrer hoje? Não. Então morte, pode ir embora, em nome de Jesus. E nós que estamos vivendo em Cristo, estamos na bênção, estamos salvos, nós garantimos. Agora há uma ideia, eu sei que eu tenho que falar isso no termo geral, há uma ideia de que agora o governo da minha vida continua sendo meu. E as pessoas estão se alicerçando, que eu estou salvo, então eu uso a minha vida como quero, que eu garanto que eu estou salvo. Há pessoas que falam assim, eu estou aqui, eu vou viver minha vida, eu vou fazer as minhas práticas antigas, porque eu estou salvo. Alguém já ouviu isso? Alguém aqui já ouviu isso? Já, com certeza. Quem já ouviu? Levante a mão só para saber. Nunca ouviu alguém falar assim, eu estou salvo e pronto? Há pessoas que estão falando isso. Então, se quer dizer, eu estava no pecado, continuo no pecado, e elas dizem, eu estou salvo, eu vou para o céu. E aí começa uma confusão na mente das pessoas. Porque dizem, estão salvos, a salvação se perde. Mas aqui é uma questão da salvação se perder. É a pergunta, realmente será que ele está no governo de Cristo? Será realmente ele foi convencido pelo Espírito Santo? E eu disse a vocês que nós não podemos julgar pessoas se estão salvas ou não. Mas a pessoa pode se julgar. Eu posso ver, eu posso perceber se as atitudes dele estão compatíveis ao que ele confessa. Ele diz que confessa Jesus Cristo como Senhor da vida dele, mas o comportamento dele não expressa em se confessar. Se o meu comportamento não está expressando aquilo que eu confesso, então tem alguma coisa errada. Porque há textos da Bíblia que vão nos mostrar que é importante nós termos um procedimento diferenciado. Amém, igreja? Porque, eu sou filho de Deus. Mas vamos para o texto aqui, para nós podermos começar a entender, porque aqueles que são de Cristo não vivem em pecado. Eu quando peguei esse texto de 1 João, eu coloquei esse texto com esse título, porque achei que ele fala muito sobre essa realidade. 1 João, no capítulo 2, você está com a sua Bíblia? Amém. Não sei como você usa a sua Bíblia, mas abre a sua Bíblia, né? Seja no iPad, não sei como você usa, não há problema, mas abre a sua Bíblia aí. Abre a Bíblia.
em 1 João, é já lá no final, capítulo 2, no versículo 15, né? Capítulo 2, vamos ver o que a palavra nos fala. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E eu expliquei aqui que quando se fala do mundo, é daquilo do sistema do mundo. Porque nós vivemos aqui, amém, irmãos? Tem coisas maravilhosas nesse mundo, né? Quando a gente fala da beleza natural, né? A gente fala de certas coisas maravilhosas. Isso, a natureza, tudo expressa a grandeza de Deus, fala de Deus, amém? O sol, as árvores, tudo fala de Deus. Não é Deus, nós não adoramos a uma religião que coloca isso como tem uma vida ali, que precisa ser até. Não, nós vimos a grandeza de Deus, daquilo que Ele fez, a beleza, mas esse mundo aqui é o sistema do mundo. E diz assim, ó: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vai prestando atenção. Isso vai te ajudar a você ficar mais firme no Senhor e não entrar nessa ideia de que se eu estou salvo, eu vou fazendo na minha vida o que quero e vou amando o mundo. E a palavra de Deus vai dizer que não é bem assim, não deve se fazer isso. Porque tudo que é no mundo, aí ele vai dizer, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre eternamente. Então a gente começa a observar que nós não podemos amar as coisas do mundo. Se eu digo que sou cristão, que eu sigo a Jesus, hoje as pessoas dizem que são evangélicas, fica mais fácil. Eu sou evangélico, mas até se a gente pegasse esse termo, evangélico é boas novas, é boas notícias em Cristo. Como eu estou dando uma boa notícia em Cristo, se a minha vida não está mostrando nada dessas boas notícias, não estou mostrando. Não está dando as características da boa notícia em Jesus. Mas as pessoas se colocam hoje evangélicas e ficam, eu sou evangélico. E aí entra para o evangelho, mas não muda as suas vidas. A concupiscência da carne, dos olhos, da soberba, e aí continua as mesmas práticas, as mesmas coisas que eu fazia. Eu não mudo nada, eu não deixo Deus me limpar, eu sou salvo. Basta isso, porque isso me garante o céu. Há pessoas, pode ser que você não tenha escutado isso, mas eu escutei muitos anos, eu estou na igreja desde novinho, e aceitei Jesus bem novo. Então eu lembro que as pessoas falavam, eu vou ter um cantinho no céu. Parece até que céu tem cantinho. A falta de entendimento da palavra é tão séria que eles esquecem que Deus é de eternidade a eternidade. Deus é maior do que a eternidade. Amém. A eternidade não consegue fechar Deus. Olha, limitei Deus aqui. Eternidade, não, Deus é maior do que a eternidade. Então, como tem cantinho no céu se não tem fim? É falta de entendimento. Eu vou para um cantinho no céu, basta passar a linha para lá, com a mesinha, uma escrivaninha. Eu vou estar vendo Jesus, eu bebo água, tá bom. Está fora de ideia. E é com isso o inimigo está aproveitando para fazer que os cristãos, os seguidores de Cristo, não sirvam a Deus nessa terra. E vai ser depois outra pregação que eu vou dar. Eu já estou aqui com o tema. Por que eu preciso entender isso para poder fazer a obra de Deus? Mas a gente chega depois desse tema. Então olha só, a palavra do Senhor também diz, em primeira, eu já li João 2, né? João 3, no mesmo 1 João, não é João não, 1 João 3, 4 a 10. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Eu tenho que mudar a minha maneira de viver, eu não posso viver em pecado. Uma coisa, aí você fala, mas aí aquele que quer mostrar-se, ou achar que, ou o cristão que conhece a palavra é bobinho, ou que a palavra está errada. Ele diz, não, mas todo mundo peca, quer se justificar erradamente, melhor, quer se justificar de forma errada. Todo mundo peca.
Não, pecado para Deus não tem pecadinho e pecadão. Não é questão de pecadinho e pecadão. Quando você aceita Jesus, as velhas práticas têm que acabar. Eu peco por causa de um acidente. Cara, quase eu vou cair aqui, mas já me levantei. Amém. É uma coisa. Aí dá assim, vou cair. Não vive pecado. E aí eu fiz aquela relação, até disse que foi uma das coisas que o William falou lá na igreja, né, quando ele pregou. A ovelha, ela se suja, mas ela não quer ficar suja. Mas o porco, quando se suja, né, esse animal, a lama para ele é festa. Esses leitões, né, que você coloca lá, tudo limpinho. Eles vivem limpinhos. Mas se um dia, pode pegar esses porquinhos, tudo limpinho, tratado ali, não sei o que, tudo limpinho, tudo lavadinho. Mas pega um dia, solta ele ali e deixa uma lama. Ele vai de focinho, vai. Daqui a pouco, quando ele botar o focinho na lama, ele vai dizer, é isso que eu gosto. Eu sei porque me lavo todo dia. Você gosta de me lavar? Eu quero essa lama, aí se joga. Quando eu estou no rio, vai pegar e vai botar ele lá outra vez. Porque é a natureza. E essa não é mais a nossa natureza, amém? Amém. Então ele diz aqui, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Né? Nesse texto que eu peguei aqui, nessa tradução, ele diz aqui, vive na rebeldia. Né? Transgredir a lei. Porque o pecado é rebeldia, é transgressão à lei. Sabeis, versículo 5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Está falando de quem? Jesus. Todo aquele que permanece nele, olha, presta atenção aqui, todo aquele que permanece em Cristo, todo aquele que é de Jesus, todo aquele que entendeu o seu plano de salvação. E aí eu tenho que colocar uma coisa, porque você tem que entender santuário. Ali está a porta. E só tem uma porta no santuário, você sabe? Não tem entradinha laterais não. Tudo fechado. As cortinas. Vamos para o tabernáculo agora. E é uma porta ali. E só entra por aquela porta. E a porta é Jesus. Para eu entrar no céu, eu tenho que aceitar Jesus. Eu tenho que entrar pela porta. Mas Jesus diz o seguinte, eu sou o caminho. Eu não sou só a porta. Aleluia. O dia que a gente entender que Jesus disse que ele também é o caminho, a gente muda. E para essa ideia, estou salvo, o caminho eu faço. Aí você tem que ir para Salmos. Quando diz que o ímpio é aquele que quer andar com seus próprios preceitos, não quer os preceitos de Deus na vida dele. E isso significa que esse homem que diz que aceitou Jesus, mas ele não quer andar no preceito de Deus, ele está fora do caminho. Agora entenda o que eu vou lhe falar. Você tem que fazer as suas conclusões. Se está fora do caminho, como vai chegar lá no Santo dos Santos? Você está me entendendo ou não? Você que vai ser desenvolver aqui não sabe nem sobre o santuário. Mas existe a entrada, existe o ato, existe o lugar santo e o lugar santíssimo. O véu do templo se rasgou. Hoje nós estamos no tempo da graça. E aproveitando o tempo da graça, acha que o caminho mudou. Mas o caminho não mudou. O caminho é Jesus. Então você tem que estar no governo do Senhor, tem que estar no governo de Deus. Então se eu permaneço, todo aquele que não permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então esse negócio de um cristão, esse evangélico, o cristão dizer eu estou salvo e hoje, essa semana eu fiz o que eu quis, ele não está vivendo em Cristo, ele está em perigo. O negócio é que as pessoas querem facilitar o reino. Mas quando leio a palavra, ele diz que ao entrar nesse caminho é estreito. É difícil. Porque ele tem princípios. Ele está sob o governo de Deus. Eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir os princípios. Isso é seguir a Jesus. Mas o que as pessoas estão deixando os cristãos aproveitarem a facilidade, ensinando? Não, você aceita Jesus
E aí o caminho não é estreito, ele é largo. Você vai fazendo o que quiser, porque lá no final a misericórdia te atende, é um perigo. Aí é um perigo. Porque eu me afastar de Deus, eu estou sempre em perigo. Eu não vejo nenhuma porção da palavra de Deus, da sua Bíblia toda, da sua palavra toda, alguém que se desviou que não esteve em perigo. O dia que você encontrar alguém que se desviou de Deus, em algum instante, e não entrou em perigo, e teve que voltar logo para Deus, para mudar a história dele, e foi bom ele ficasse longe de Deus, fazendo o que quer. Então a gente está usando a graça como facilitador do nosso pecado. E não é assim. Eu preciso, porque quando eu der ver o outro texto que Deus já me deu como palavra para o próximo domingo, não sei se vai ser do louvor ou do dia da direção de Deus, aí você vai entender porque está se jogando isso. Porque isso para a igreja. Isso não deixa a noiva em condições de mudar situações que Jesus quer que mude. Porque se eu estou vivendo uma vida que não corresponde a Deus, eu posso até, porque como diz a palavra, nós somos inocentes, mas Deus é onisciente, eu posso, com esse facilitador do caminho de Deus, eu vou levando todo mundo ao erro. E não há mudança. E se não há mudança, está perigoso. Ah, pastor, mas o Senhor é tão bom. Mas quem disse, se você tem a palavra, que o Senhor não quer que você tenha conhecimento? A palavra de Deus diz, Oséias, o meu povo, ele perece pela falta desse conhecimento. Você entende isso? Diga amém. Amém. João 3,4, eu li até o 6. Vamos ler. Os filhos de Deus, olha o que 1 João fala no mesmo capítulo 3, agora no versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é a justiça que veio do Filho de Deus. A justiça é essa, o Cristo. Assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, olha, eu estou falando em prática de pecado. Eu estou falando do pecador. Nós somos pecadores. O cristão, aquele que aceitou Jesus, ele não pode viver na prática do pecado se justificando toda hora. Aquele que vive na prática do pecado procede de quem? O diabo. Eu quero que você leia. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, aí eu começo a entender que quando eu aceitei Jesus, naquela hora eu não pensei nos meus problemas, eu não pensei nos meus vícios, nos meus dilemas, nas minhas fraquezas, eu não pensei que eu preciso de uma eternidade. Mas há uma continuidade agora. Agora eu preciso entender que o Senhor vai me libertar dessas amarras. O Senhor vai tirar a força do pecado que está em mim. É se caminhar. Então, como cristão que está anos na igreja, ou não é ensinado que ele precisa dessa libertação, ele precisa ser quebrado dessas correntes. Por isso a palavra diz, para isso se manifestou o Filho de Deus. Jesus se manifestou para destruir esse aprisionamento do diabo na vida das pessoas. Pastor, eu não consigo. Uma coisa, pastor, a gente ajuda tantas pessoas assim. As pessoas chegam para Jesus, pastor, eu estou fraco, eu não consigo, mas a gente vê nela um desejo de largar. Uma vontade, pastor, o senhor tem que me ajudar, pastora, meu irmão, você precisa me ajudar. Aí você vai ajudá-lo. Então vamos orar, vamos ler a palavra vai te limpar. Meu amado, vem à igreja. Ah, vem à igreja, obrigado. Não, vem à igreja, porque na comunhão Deus vai lhe dar uma bênção e vai quebrando essa maldição. A palavra vai te limpando, é mesmo? Vem. Olha, aí você vai dando testemunho. E aí você vai ajudar ela, porque ela não quer viver pecado, ela está pecando porque a força que veio no histórico dela o tem aprisionado, mas ela não quer mais viver assim. Amém. Você entende isso? Diga amém. Ela não quer viver assim. É bem diferente. Ela vai tratar, enquanto nós ajudamos pessoas aqui para ser libertas, às vezes, do processo, demorou meses. Mas a pessoa queria, a pessoa quer. Ela não quer viver daquela maneira. Mas a palavra de Deus está mostrando aqui, e nós temos observado, que hoje há uma porção, nunca se fala no todo,
há uma porção da igreja que está sendo deixada a viver no pecado, porque ela está se considerando: eu vou para o céu. Jesus não arrisca o nome do livro da vida de ninguém, o nome de ninguém do livro da vida. Então eu vou para o céu e acabou. Essa semana mesmo uma pessoa falou isso para mim, contando esse detalhe. Disse: pastor, eu estava falando, a pessoa disse: eu vou viver no pecado. Essa foi a palavra, porque meu nome está escrito no livro da vida e Jesus não vai arriscar meu nome, que ele está aqui para arriscar e colocar, arriscar e colocar. Eu vou dizer: ele nunca foi convertido, ele nunca foi salvo. O problema é esse. Só que eu não sei, mas Deus sabe. Você acha que o Deus onisciente que disse para Samuel: deixa eu explicar uma coisa para você, Samuel. Eu não sou um Deus que nem um homem. Eu não sou um Deus que olha a aparência, se está de rosa com branco, se está azul com vermelho. Eu não sou se ver se o cabelo está penteado ou não penteou, se o dente está no lugar ou se perdeu. Eu sou um Deus que olha o coração. Eu olho a alma. Eu olho se há verdade, interesse de coração. Se há interesse de coração, é salvo. Eu sei. Eu não sei. Eu, Pedro, não sei. Mas o nosso Deus sabe. É isso que nós precisamos entender. Então, uma pessoa que diz isso, uma pessoa que pensa assim: o que eu posso fazer, para Deus, esse fruto não está batendo com essa árvore. Amém, igreja? Amém. Esse fruto que ele está falando não são lábios que confessam o nome de Jesus. Jesus não é Senhor da vida dele, porque a primeira etapa é aceitar Jesus como Salvador. Mas o segundo passo é Senhor. Não é só Salvador. Agora ele é Senhor da minha vida. Eu tenho um novo senhorio. Eu tenho um novo Senhor. Antes, sem saber, quem estava sendo Senhor da minha vida era o diabo, porque eu estou condenado. Aí Jesus veio destruir as obras de Satanás, nos arrancou das trevas, nos tirou do reino das trevas, nos tirou da condenação. E agora ele é o nosso Senhor. Então por isso eu tenho que andar no governo de Deus. Amém? Amém. Então a palavra de Deus diz aqui: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É repetido: pois o permanece nele é a divina semente. Pois o que permanece nele é a divina semente. E quando eu li essa semente, eu dei um destaque aqui, porque eu vou falar um outro versículo. Olha, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu não posso viver pecando. Quantas vezes o Espírito Santo está nos ajudando a parar nessa vida de pecado? E todo dia nós estamos sendo tratados. Deus está nos tratando todo dia, porque nós podemos entrar num processo de entrar em pecado e viver em pecado. O Espírito Santo vai, te orienta, você pede ajuda a Deus. A pessoa tem te ajudado nessa caminhada. Olha o amor de Deus te ajudando na caminhada, para você não falhar, para você não perder, para que a noiva esteja preparada. A igreja está aqui, diga amém. Amém. Esse é ensinamento, irmãos. Esse é ensinamento. E Deus tem me direcionado esses dias a dar esse ensinamento aos irmãos. Tanto é que ele já deu a palavra do